E toda vez que tem uma comemoração especial, uma data específica, o que é que nós esperamos? Receber algo. Eu tenho certeza que no dia 8 de março você esperou receber algum mimo, algum brinde, alguma coisa. Quem não ganhou nada, diga eu. Ainda bem que Jesus não despede ninguém vazio. Quando eu meditava para estar aqui nessa noite, eu fiquei pensando no ministério de Jesus e na relação que ele tinha com as mulheres que percorreram a história do ministério terreno de Jesus. Jesus fez coisas gloriosas na vida de mulheres. E eu fiquei pensando quais delas nós traríamos para essa noite para aprendermos um pouco mais. E o Espírito Santo me disse que Jesus não dá lembrancinha, nem mimo. Ele dá o que ninguém pode dar. E nós vamos estudar hoje a vida de algumas mulheres que receberam algo de Jesus. Porque hoje nós vamos receber o que essas mulheres receberam de Jesus. A primeira mulher que nós vamos estudar é uma mulher extremamente famosa no meio cristão, naqueles que leem a palavra do Senhor, a samaritana. Jesus está vindo da Judéia, está indo para Galileia. E João, o evangelista, vai relatar o texto que nós lemos. Era-lhe necessário passar por Samaria. Renata, mas João só trouxe uma questão de rota, só trouxe uma questão de cidade mesmo, de destino, de caminho a ser percorrido. O Espírito Santo me disse: nada do que está na Bíblia tem uma simplicidade só. A Bíblia é profunda. Jesus precisava passar em Samaria porque era rota, era caminho. Mas mais do que isso, Jesus precisava passar em Samaria porque tinha em Samaria uma mulher que precisava receber o entendimento de quem Jesus era. Jesus está passando em Marapuama nessa noite para abrir o entendimento de crentes aqui sobre quem Ele é. Jesus precisava passar em Samaria porque tinha uma mulher que precisava ouvir de Cristo, que Ele era o Cristo. Jesus precisava passar em Samaria porque tinha uma pregadora em potencial. Tinha uma mulher que seria pregadora do Evangelho. Tinha uma mulher que ia ser ceifeira do Evangelho naquele lugar. Jesus precisava passar em Samaria por causa de uma mulher. Ele está na região de Samaria, e na região de Samaria tem uma cidade chamada Sicar. E na cidade de Sicar tem um poço, uma fonte em que as pessoas vão para tirar água. E as pessoas vão lá porque essa fonte foi uma herança de Deus para Jacó e para os filhos de Jacó, José. Jesus está caminhando com seus discípulos e se sente cansado. Para na fonte e os discípulos então têm a brilhante ideia de buscar comida. Jesus está sozinho na fonte de Sicar, na fonte de Jacó. E perto do meio-dia, perto da hora sexta, era quase a hora sexta, Jesus vai ver uma mulher chegando naquele lugar. Era por causa dela que ele precisava passar em Samaria. Renata, mas ela não tinha importância, não tinha relevância, não era uma mulher famosa, não era uma mulher de posses, não era uma mulher sequer que tinha um bom nome, mas Jesus precisava passar de lá, precisava, porque Ele veio para os pequeninos, Ele veio trazer luz e misericórdia a todos que quiserem a sua luz e a sua misericórdia. Ele chega na cidade de Samaria, e na cidade de Sicar, e lá vem aquela mulher perto do meio-dia. Ela vem, Jesus é quem vai introduzir uma conversa com ela. Ele vai dizer: você me dá água? Ela olha para ele, vê a roupa dele, vê o jeito dele e diz: você é judeu, eu sou samaritana, não vai rolar. Ele não tem recursos para pegar água. Ela olha para ele, ele não tem um balde, ele não tem um cântaro, ele não tem nada na mão. Ele não tem recurso para pegar água, mas ela tem recurso para pegar água.
Ele não tem recurso, ele não tem um recipiente, sabe por quê? Porque quem é fonte não precisa de balde, aleluia. Quem é fonte não precisa de cântaro. Quem é fonte jorra, e jorra para quem está perto. Jesus não tinha recipiente, ele era a própria fonte de água viva, aleluia. Ela vai olhar para ele e vai perguntar para ele: mas esse poço aqui, ó, é o poço de Jacó. Eles vão conversar e ela vai dizer: você é judeu, eu sou samaritana. E aí ele vai falar: ó, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria, e eu te daria água para a vida. O bom é que Jesus não está preso no tempo. Aliás, ele é alfa e ômega. Ele é o começo das coisas e é o fim delas. E Jesus vai falar para ela: se você soubesse. Ela desconhecia que ele era o Cristo, mas ela sabia que eles estavam esperando o Messias. Ela sabia, e ela vai contar para ele que ela está esperando o Messias. Você não sabe quem sou eu. Se você soubesse, eu te daria a água da vida. E ela vai dizer: você é maior do que o nosso pai Jacó. Ei, Jacó não fez a água, mas Jesus fez. Jacó cavou um poço e encontrou a água que Jesus fez. Jacó colocou pedra em volta do poço e pegou a água do poço, mas ele não pôde fazer a água. Não estou entendendo, Renata. Tem gente que gosta mais de pessoas, que bota mais a sua confiança em pessoas do que naquele que é poderoso para fazer os céus e a terra. Mas hoje muda o foco. Jacó é pequeno diante dele, o homem é pequeno diante de Jesus. Ele fez a água, e o melhor, ele é a água. Tem gente que está olhando para um poço e dizendo: isso aqui é suficiente, o que eu preciso é isso aqui, é água todo dia. Não, você precisa ser fonte. Poço você pode cavar, mas fonte você tem que ser diante dele. E aí que Jesus vai mudar a conversa e vai falar para ela: chama lá teu marido. Parece uma conversa meio desconexa. Ele pede água, ele vai falar de água da vida, ela vai falar de Jacó, e agora ele está chamando o marido dela. Por que Jesus está chamando o marido dela? Para trazer a sua vergonha, para expor a sua vergonha? Não. Jesus precisava cativar o coração daquela moça e usar um dos seus ministérios: profeta. Você sabe o que é um profeta? É alguém que recebe de Deus a palavra e transmite às pessoas. Profeta é aquele que recebe de Deus o conhecimento de algo que já aconteceu e que vai acontecer. Jesus sabia que ela tinha se casado 5 vezes. Aí ele vai dizer para ela: chama teu marido. Ela fala: eu não tenho. Ele vai falar: é verdade, porque você já teve 5 e o 6º que está com você nem teu marido é. Mas ele é o 7º. E sabe o que é 7 na Bíblia? Perfeição. O perfeito chegou na vida daquela mulher. Aquele que é perfeito, aquele que sacia, aquele que cura, aquele que trabalha na alma, nas emoções. Ele vai dizer: é verdade, esse daí que você tem nem teu é. Ele é o 7º, ele é o perfeito. E ele chegou para mudar a história daquela mulher. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus está falando com aquela mulher sobre algo mais profundo. Ele está falando com ela sobre tornar-se fonte. Ele usou o pretexto da água para trabalhar com ela a ideia de ser fonte. Para trabalhar com ela a ideia de ser. O evangelho não é sobre facilidade. O evangelho é sobre tornar-nos fontes de Jesus na terra, para viver na eternidade com Ele. Jesus vai dizer: se eu te desse dessa água, você nunca teria sede. Sabe o que ela fala? Então me dá, para que eu não tenha que vir aqui buscar. Ela está querendo menos esforço, menos trabalho. Jesus está dizendo: não é isso que eu estou te oferecendo. Eu estou te oferecendo uma vida eterna. Não é questão de trabalhar menos, é questão de ser trabalhado por Deus. Ela quer
conforto, e Jesus está oferecendo para ela confronto. Ela quer conforto de nunca mais ter que pegar o cântaro e ir lá. E Jesus está dizendo: não, deixa eu apontar aquilo que você tem de errado, para te dizer que eu te conheço, e não é de hoje. Eu te entreteci no ventre da tua mãe. Ele sabia quem ela era. Ela vai dizer, Jesus vai dizer para ela: você é sincera, você não tem mesmo, esse daí nem é teu. Aí Jesus vai sair desse assunto e ela vai olhar para ele e vai dizer: vejo que o Senhor é profeta. Perceba que aquela mulher tinha um certo discernimento. Ela só não tinha o seu entendimento completamente aberto por Cristo. Ela tinha um discernimento. Ela sabia o que era um profeta. Ela reconhecia um profeta. Vejo que o Senhor é profeta. Quando nós falamos o Cristo, significa o ungido de Deus. Sabe quais eram as pessoas que eram ungidas? Reis, sacerdotes e profetas. E Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o sumo sacerdote e o maior profeta. Moisés falou que viria um grande profeta. Ele estava falando de Jesus. Ela tinha uma noção de quem era Jesus. Mas aquele dia, quando ela se encontra com ele, agora o seu entendimento vai abrir. O culto de hoje é para você abrir o entendimento e entender que Jesus é poderoso, glorioso, é profeta, é rei, é médico, é Senhor absoluto de todas as coisas. Vejo que você é profeta. Aí ela vai começar uma questão teológica. Os nossos pais adoram no monte. Os judeus adoram em Jerusalém. O que você pensa sobre isso? Sabe o que eu acho interessante? O discurso mais bonito sobre adoração que Jesus fez, ele não fez no Monte das Oliveiras para os seus discípulos e para a multidão. O discurso mais bonito que Jesus fez sobre adoração foi para uma mulher, perto do poço, perto da fonte. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus disse para ela que ela era sincera. Você é sincera. O que é uma pessoa sincera? Uma pessoa verdadeira. Uai, ela não mente não. Ela não mentiu para Jesus quando ele perguntou: chama teu marido. Ela fala: não tenho. Ela não tinha mesmo, ela não mentiu. Ela disse para Jesus algo que era sincero. Quando Jesus vai falar sobre adoração, ele vai falar sobre uma adoração de verdade. A hora vem, é agora, que os verdadeiros, não os falsos, os verdadeiros adoradores. Ela era sincera para admitir o erro. E Jesus estava dizendo: os verdadeiros, os sinceros, os que adoram o Pai, adorarão em espírito e em verdade. É noite de adorar em espírito e em verdade. E a hora é essa, é agora. Tem que adorar em espírito e em verdade, porque os tais o Pai procura. Eu vi um pastor falar e eu guardei no meu coração: Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Eu achei tão bonito. Porque adoração bonita, adoração que parece que está subindo, tem de monte. Mas Ele procura adoração de verdade. Quem é que adora Ele com vontade, com verdade? Quem veio carregando o melhor, quem veio para ofertar a Ele o seu louvor, a sua adoração. Esse discurso de adoração não foi exposto para muita gente. Foi numa conversa entre Jesus e uma mulher. E Ele está abrindo o entendimento da mulher. Ei, Renata, o que você está dizendo? Eu estou te dizendo que hoje Deus vai dar entendimento para muita gente aqui. Ele abriu o entendimento da mulher. E aí ela vai conversar com ele e vai dizer assim, ó. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela esperava por um Messias. Veja que ela não é leiga. Ela tem um conhecimento, ela tem base bíblica. Mas ela não sabia quem era Jesus. Mas Jesus entrou na rota da história daquela mulher, para explicar para ela quem Ele era. É interessante que um dia Jesus vai conversar com os discípulos e vai dizer: o que estão falando a meu respeito? Ah, estão falando que o senhor é Elias, Jeremias, estão falando do senhor aí. E vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Os discípulos contaram para Jesus o que eles viam em Jesus.
Mas com ela foi diferente. Jesus se revelou para ela, contou para ela: eu sou o Cristo. Renata, mas era uma mulher sem importância para mim que não morri na cruz do Calvário por ela, mas para Jesus ela era preciosa. Você é precioso para Jesus. É por isso que Ele vai abrir a tua mente, o teu entendimento. Quando eu preparava essa palavra, o Senhor me dizia: Renata, tem muita mulher pregadora nessa igreja que você vai, eu vou abrir o entendimento dela. Tem muita mulher pregadora aqui, Deus vai abrir o entendimento. Sou eu, o Cristo sou eu que falo com você. Que coisa, a gente lê essa passagem e não percebe a grandiosidade desse momento. Jesus se revelando para ela, Ele e ela. E aí, Renata, e aí que depois que Ele se revela para ela, aí os discípulos estão chegando, estão maravilhados de ver Jesus falando com uma mulher. Você acredita que até os dias de hoje tem homem maravilhado de ver Jesus usando mulher, falando com mulher? Mas eles se esquecem de olhar para a Bíblia Sagrada, o tanto que as mulheres foram importantes no ministério de Cristo. Elas eram tão importantes que elas financiavam o ministério de Jesus. Os discípulos estão olhando e eu vou ler com você o texto, está em João capítulo 4, 27. E nisso viram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Todo mundo ficou maravilhado, mas ninguém entrou na conversa, porque a conversa era de Jesus com ela. Sabe o que vai acontecer com aquela mulher depois de uma conversa com Jesus? Depois de receber a revelação de quem Jesus era? Ela deixou o cântaro. Ela chegou carregando um cântaro. Ela vai deixar o cântaro de lado, porque cântaro não dá conta de pegar a água da fonte. Ela chegou de um jeito, com os seus recursos, com as suas crenças, mas ela vai sair de outro. Uma conversa com Jesus foi suficiente para ela vir à fonte. Eu vou ler com você, tá no 18. No 28, me perdoe. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela não queria mais saber de outra coisa. Ela largou o cântaro lá, porque os recursos, as ideologias, o que ela sabia era pouco. Depois que ela conheceu Jesus, ela virou fonte e foi instantaneamente. O negócio dela foi pregar. Ei, tá chegando um aí, um homem que é profeta. Vem ver. Ora, maica, darabocha, arabacodará. Vem ver. Ela dizia para os homens da cidade: ei, vem e vê um homem que é profeta e me contou tudo sobre mim. Eu quero ler. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aleluia. Sabe por que Jesus tinha que ir para Samaria? Para levantar uma pregadora em Samaria. Sabe por que Jesus marcou o mês de março das mulheres? Para levantar pregadoras nesta casa. Não era uma questão de rota apenas, era uma questão de propósito de Deus. Não é desejo de homens, esse trabalho de março veio do coração de Deus. Ela começou a pregar Jesus. E o interessante é que a palavra dela agora tinha valor. Por que será que agora tinha valor? Porque Jesus estava nela. Quando nós estamos vazios, ninguém valoriza o que nós dizemos. Mas se nós jorrarmos a Cristo, não é conosco, a palavra é dele, oh aleluia. Aliás, a palavra é ele, aleluia. E ela começa a pregar. E as pessoas vão ao encontro de Jesus. Há uma interrupção aqui da história da samaritana. E vai vir uma outra continuidade dos discípulos. Ela sai pregando e chamando o povo para vir. E os homens vão atrás para ver quem era Jesus. Nisso chegam os discípulos com a comida e oferecem comida para Jesus. Jesus vai dizer: não, a minha comida não é essa não. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o que me alimenta
é estar em obediência, em consonância com meu Pai. Foi isso que Jesus disse. Aí Jesus começa a falar da ceifa e dos ceifeiros. Eu fiquei pensando, mas eu nunca liguei uma coisa com a outra. É o mesmo capítulo, Jesus ainda está na fonte, a mulher saiu para pregar, ela está arrebanhando um povo para vir falar com Jesus. Jesus agora começa a conversar com os discípulos sobre a ceifa, sobre a seara, sobre recolher, sobre a colheita. E aí Jesus vai olhar para eles e vai falar, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida. Pera lá, mas Jesus tinha falado de vida eterna para ela. E agora ele está falando que tem alguns que vão plantar e outros que vão colher. E que os campos estão maduros, a terra já está para colheita. E que quem ceifa, quem colhe, ajunta galardão para a vida eterna. Eu fiquei pensando por que eu nunca fiz a ligação da fala de Jesus com essa fala aqui. Por que ele está falando de colheita depois de ter usado a mulher para pregar? Ele está dizendo através da sua palavra que aquela mulher ia ser ceifeira em Samaria. E o que ela estava fazendo era para a vida eterna. Um encontro com Jesus, ela virou fonte. Além de fonte, ela virou ceifeira. Por quê? Porque carregou um monte de gente para perto de Jesus. Ei, nós carregaremos muita gente para perto de Jesus. Esse é o meu chamado. Levar gente para perto, para perto, para perto do amado. Aos pés do amado. Você já entendeu qual é o seu propósito? O meu propósito é fazer que mais pessoas amem a Bíblia como eu amo. Aquela mulher está arrebanhando pessoas porque falou que Jesus fazia, profeta, um dos seus ministérios. Vamos continuar, porque nós vamos descobrir. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Imagine você que Deus transformou a história daquela mulher. Eu tenho certeza que com essa quantidade de maridos ela não era bem vista na cidade. Mas quando Jesus entra em contato com ela, ela vira a fonte, começa a testificar de Jesus, as pessoas começam a acreditar. Oh, aleluia. Então ela foi um canal de Deus para cativar aqueles homens samaritanos para irem até Jesus. Jesus está vindo de um lugar onde ele foi rejeitado, desprezado. Mas lá em Samaria, eles amaram tanto a Cristo que vão pedir, suplicar para que Jesus fique 2 dias com eles. Nós não somos dos que rejeitam a Cristo. Nós somos daqueles que suplicam para que Ele fique conosco eternamente. A partir do testemunho dela, eles começam a seguir Jesus. Eu vou ler o 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos, olha só o que eles confessam, que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Samaritano era ralé da ralé para os judeus, mas para Jesus era alguém que ele queria revelar o seu projeto, o seu propósito. Marapuama é uma cidade pequena, mas tem gente aqui que Jesus revelou o seu propósito, o seu projeto. Que lindo, eles têm uma revelação. Jesus passou 2 dias com eles, já sabia quem era Jesus. Tem crente que passa a vida inteira e não sabe quem ele é. Então, para esta mulher, Jesus deu entendimento. Diga comigo, entendimento. Você já pegou aí? Recebe entendimento de Deus nessa noite. Recebe entendimento de quem é Jesus, do que Ele é capaz de fazer. Para essa mulher foi entendimento. Vamos mergulhar no outro texto. Quantos estão comigo? Diga amém. Nós vamos falar agora para uma mulher que Jesus deu saúde. Está em Lucas capítulo 8. 2 mulheres vão ter as suas histórias entrelaçadas.
uma mulher madura e uma menina de 12 anos. Você conhece essa história? Jesus está chegando e a multidão está esperando por ele. No meio da multidão se destaca um homem chamado Jairo. Jairo era um príncipe da sinagoga. Jairo tinha conhecimento de lei, mas não podia confessar a Cristo, porque se ele assim fizesse, ele perderia os direitos de frequentar a sinagoga. Foi o que aconteceu com o cego de nascença, que nunca nem podia ter ido na sinagoga, porque não podia, defeituoso, né? Deficiente, me perdoa a expressão, deficiente. E ele não podia mesmo, e a família dele morria de medo de perder o direito de estar na sinagoga, então não confessaram que Jesus tinha curado ele. Pergunta para ele. Jairo ouve de Jesus, a respeito de Jesus. E agora ele tem um problema em casa que a lei não cura, que a lei não resolve. Ele precisa de alguém que tenha autoridade de Deus para resolver o seu problema. Ele precisa de Jesus. Quantos precisam de Jesus? Diga, eu preciso dele. E aí Jairo vai ao encontro de Jesus e diz para ele, vem comigo na minha casa. E ele falou isso porque ele tinha uma filha de 12 anos que estava à beira da morte. No caminho a multidão cerca e aperta Jesus. Apertar não é tocar. Apertar é com força. Tocar não é com força, é com delicadeza e fé. A multidão aperta Jesus, mas no meio da multidão, uma mulher se aproxima tremendo. E ela vai lá e ela toca em Jesus por trás. Jesus para e vai dizer, quem me tocou? Aí Pedro, os discípulos vão dizer, está todo mundo te apertando, o Senhor perguntou quem me tocou? Jesus não perguntou quem está me apertando, quem está me oprimindo, quem está me tocando. Eu não quero oprimir a Cristo, porque não é assim que a gente recebe vitória. Não é apertando o Senhor contra a parede. Ou o Senhor faz, ou eu deixo de ser crente. Oh, meu amigo, se você deixar de ser crente, Ele não deixa de ser Deus. Se Ele não fizer nessa campanha, se Ele não fizer nesse mês de março, eu não vou mais na igreja. Isso é apertar Jesus. Isso não é tocar. Tocar é suplicar o favor. É crer que Ele pode. Aí ela vai e toca, ela crê que ele pode. Faz 12 anos que ela está lutando, que ela gastou dinheiro, que ela foi no médico, que ela investiu tudo o que tinha e não era pouco. Ela investiu tudo o que tinha para ficar viva, mas ninguém pôde curá-la. Ah, Jesus pode o que ninguém pode. Quando o teu recurso acaba, Ele entra em cena. Quando a medicina falha, Ele entra em cena. E eu não estou desmerecendo a classe médica. O Senhor deu a eles inteligência para descobrir vacina. Glória a Deus por isso. Para curar pessoas, para desenvolver medicamentos. Glória a Deus por isso. Mas para aquela mulher não tinha mais saída. 12 anos gastando, acabou o dinheiro e a saúde não melhorou. É hemorragia. Devia estar anêmica. Ela toca em Jesus. Jesus dá para ela o que os médicos não puderam oferecer. Jesus deu cura, oh aleluia. Jesus tem cura nessa noite. Ele tem cura, Ele cura, Ele ainda cura, igreja. Para ela Ele deu cura. Ele vai olhar para ela e vai dizer, quem me tocou? Ela não tem mais como se esconder. Então agora ela aparece diante dele e diz, fui eu, Senhor, eu te toquei. Ela conta o seu testemunho. E aí Jesus vai dizer, filha, vai em paz, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Oh, aleluia. Não foi o teu dinheiro, não foi o teu recurso, foi a tua fé no Filho de Deus que te salvou. No meio do caminho, quando Jesus está se direcionando para a casa de Jairo, vem uma triste notícia. Jairo, não aborreça mais o mestre, a tua filha está morta. Para a samaritana Ele deu entendimento. Para a mulher do fluxo de sangue Ele deu cura. E para a filha de Jairo Ele vai dar vida. Oh, aleluia. Quando eu li essa passagem, o Senhor me dizia que nesta igreja tem muitas como a filha de Jairo. Não estão mortas não, estão dormindo. Não tem força para levantar, para orar, para se reerguer. Mas não tem problema. Hoje Jesus chegou na casa. Ele entrou na casa. E sabe o que Ele faz? Ele pega a menina pela mão e diz, menina, levanta. Hoje Deus vai levantar mulheres desanimadas, cansadas, deitadas, paradas.
Você não tinha força, então recebe vida. O dono da vida está nesta casa. Você não estava tendo força para se levantar, para fazer nada. Receba a vida. O dono da vida está na casa. Para a mulher do fluxo de sangue, cura. Para a filha de Jairo, vida. Jesus tem vida, e a vida que Jesus dá é vida abundante. Não é uma vida meia boca, não. Não é uma vida ruim, é uma vida abundante. Nós estamos encerrando. A última mulher. Deixa eu ver se é a última mesmo. Tem só mais duas, diga comigo, só duas. Estou acabando. Para a samaritana, entendimento. Para a mulher do fluxo de sangue, cura. Para a filha de Jairo, vida. E para a cananeia, paz. Renata, mas não foi isso que ele deu para ela. Ele deu libertação para a menina, deixa eu te explicar. Jesus está na região de Tiro e Sidom. Aquela mulher descobre que Jesus está lá. Jesus estava meio escondido. Ela descobriu que ele estava lá. Quando ele está lá, ela vai atrás dele. Ela clama em alta voz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. É ninho de demônio mesmo, é isso mesmo. Você imagina que se essa mãe chegou à constatação de que a menina está endemoniada, é porque a menina estava perturbada. Se uma pessoa com um demônio já está perturbada, imagina alguém miseravelmente endemoniada. E o problema é que quando uma pessoa está possessa, ela não só não tem paz, como ela tira a paz dos que estão ao redor. O inimigo trabalha de tal maneira na vida da pessoa que ela tira a estrutura, a estabilidade e a paz na casa. A mãe veio correndo em favor da filha, porque a filha e ela dividiam o mesmo espaço, e aquele motivo, aquela circunstância estava desestabilizando o lar. Ei, Jesus ainda liberta, Jesus ainda traz paz, Jesus ainda resgata, Jesus ainda expulsa demônios, Ele ainda é o mesmo. Ela está miseravelmente endemoniada, e ela começa, a filha, né? E ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos vão olhar e vai dizer: Jesus, atende ela. Ai, como eles são bonzinhos, como eles são empáticos, que solidários. Nada, eles queriam que ela parasse de gritar, porque era vergonhoso aquela mulher gritando atrás deles. Ei, eu não sei quem anda com você, próximo a você, que parece andar com Jesus, mas não se preocupa não, é Jesus que vai te ajudar. Não é gente não, é Jesus que vai te ajudar. Os discípulos estão lá e falam: ai, libera logo essa mulher, resolve o problema dela para ela ir embora. Ela não para de clamar. E Jesus diz para ela assim: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ela se prostra e adora. Essa mulher me mostra como ser abençoado. Primeiro, persistência. Segundo, adoração. Você não vai ser abençoado abandonando a igreja. Você não vai ser abençoado se orar um dia por aquilo que você quer, não. Você será abençoado quando você perseverar no seu propósito, no seu projeto, quando você se prostrar e adorar. Aquela mulher está nos ensinando como ser abençoado. Aprenda nessa noite. Não, eu nunca mais vou cantar, eu vou sair do círculo de oração. Problema seu. Ela está dizendo aqui, ó, a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. Foi daí que ela recebeu vitória, resposta. Não, eu vou parar de tocar, eu vou parar de fazer tudo. Para. Mas essa não é a receita para ser abençoado. Ela se prostrou e adorou ao Senhor. Ele vai dizer: mas não convém tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. O que ela vai dizer? Mas até os cachorrinhos comem migalha. Aquela mulher estava decidida a sair de lá, levando para casa paz. Oh, aleluia! Saia daqui decidido a carregar a paz do Senhor para sua casa. Ele diz para ela: eita, seja concedido o desejo do teu coração, vai em paz. E desde aquela hora a menina ficou sã. Oh, Ele ainda traz paz, Ele ainda traz paz, Ele ainda traz paz, igreja.
A última mulher dessa noite, eu estou encerrando. Me perdoe, irmãos. É a minha cara fazer isso. Eu derrubo o copo d'água, eu quebro as coisas. Me perdoe. Já quebrei uma taça de vidro, os obreiros vieram correndo para eu não quebrar uma bênção. Última mulher. A Bíblia vai dizer que Jesus desceu do monte e foi para o templo. No monte você sabe que ele orava, né? Era um hábito de Jesus orar no monte. Ele desceu e foi para o templo. Lá no templo ele está sentado. Ele está sentado e está ensinando. Imaginou a cena? Quantos imaginaram a cena? Diz amém. Jesus sentado no templo ensinando. Aí vem os fariseus trazendo uma mulher. Esta mulher foi pega no ato de adultério. Ela chegou lá do jeito que estava na hora. Ela foi pega no próprio ato de adultério. Foram os escribas e os fariseus que levaram ela lá. E Jesus está sentado. Os escribas e os fariseus vão dizer: ô Senhor, na lei de Moisés manda matar essa mulher, porque ela foi pega no próprio ato. Mas a lei de Moisés dizia que tinha que levar os dois, né? Isso ninguém lembra, né? Só estava ela lá. Jesus então se inclina e começa a escrever no chão. Eu não sei o que Jesus escreveu, não sei. Há muita gente que deduz muita coisa, a Bíblia não diz. Só diz que ele está sentado ensinando. Aí ele se inclina e começa a escrever no chão. Sabe onde está a mulher? Está no centro. Imagine você que a multidão estava ali para ouvir Jesus. Eles trazem a mulher para o centro. E Jesus sentado. E agora Jesus começa a escrever no chão. E aí eles perguntam: o que o senhor vai fazer? Ele diz só uma coisa: o primeiro de vocês que não estiver em pecado, pode atirar a pedra. Jesus volta, Jesus é lindo, a descrição é maravilhosa. Está sentado ensinando. Vem a mulher, ele começa a escrever. Ele escreve, fala o que tem que falar, escreve de novo. Quando ele está escrevendo de novo, o que acontece? Um por um, do mais velho até o mais novo, está indo embora. Ele olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram, não te condenaram. Vai, não peques mais. Aquela mulher não precisava de dinheiro. Aquela mulher não precisava de saúde. Aquela mulher não precisava de vida. Aquela mulher precisava de perdão. E recebeu de Jesus o que precisava. Oh, aleluia. Eu preciso do perdão do Senhor. Quantos precisam? Diga amém. Posso orar? Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Vou entregar a minha oportunidade. Nós explanamos hoje algumas mulheres que receberam coisas especiais de Jesus. A primeira recebeu o entendimento. Quem está saindo aqui mais entendido de Jesus, diga amém. A segunda recebeu cura. Haverá testemunhos de cura, eu creio em nome de Jesus. A terceira recebeu vida, estava deitada, não tinha força, desmaiada, morta. Recebeu vida. Nós estaremos mais vivos do que nunca na presença do Senhor. Vocês recebem essa palavra? A outra, a cananeia, recebeu paz, porque a filha ficou liberta e a casa dela voltou a ter paz. Eu não sei por quem você está orando, mas Deus vai levar paz. Deus vai tirar, vai repreender. O Senhor Jesus vai repreender os demônios que estão impedindo a sua paz dentro da sua casa. Receba essa palavra. E a última recebeu perdão. Que nós possamos sair daqui carregando tudo isso para a nossa vida. Feche os seus olhos e ore comigo nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, verdadeira, justa, fiel é a tua palavra. Nessa noite nós aprendemos 5 coisas que o Senhor entregou a mulheres, meu Deus. O Senhor entregou entendimento de quem tu és. Abre a nossa mente, Jesus. Nós queremos todos os dias ter, Senhor, a nossa mente ampliada de quem tu és, do teu propósito divino sobre nós. O Senhor não passou em Marapuama à toa, mas passou para levantar pregadores e pregadoras. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vai tocando naquelas que estavam com a sua saúde debilitada. Toca em mim, toca nas minhas irmãs, Senhor, e vai restituindo a saúde